Existe um momento silencioso na vida de toda pessoa em que ela finalmente entende uma verdade incômoda. Não é falta de esforço, não é falta de desejo. Então, por que minha vida continua igual? Você já percebeu isso? Você repete afirmações, monta quadros dos sonhos, escreve metas em cadernos, faz visualizações guiadas. Mas quando olha honestamente para a própria vida, sente quase a mesma coisa de sempre. A mesma luta, os mesmos medos, os mesmos padrões. Como se houvesse uma parede invisível entre você e aquilo que deseja. Talvez você já tenha se olhado no espelho, repetindo frases como: eu sou próspero, eu mereço amor, eu sou bem-sucedido. Por alguns segundos, você até acredita. Sente um pequeno brilho no peito. Mas depois de algumas horas, a realidade volta com força. Boletos, conflitos, solidão, dúvidas. E então, sem perceber, nasce um veneno silencioso. Talvez isso tudo seja só conversa bonita. Talvez essas técnicas funcionem para alguns, mas não para mim. O que quase ninguém te contou é que a maioria dos ensinamentos populares sobre lei da atração é apenas a superfície de algo muito mais profundo. Não é que estejam totalmente errados. Eles simplesmente param no lugar onde a mente consciente termina e não descem até onde a vida realmente é decidida. Carl Jung, o psicólogo suíço que estudou como poucos a alma humana, não falava de manifestar um carro novo ou visualizar um cheque. Ele falava de algo muito mais radical, de como aquilo que você não conhece dentro de si organiza silenciosamente o que acontece fora de você. Existe uma frase atribuída a Jung que resume tudo o que vamos trabalhar neste vídeo. Até que você torne consciente o que está inconsciente, isso dirigirá a sua vida e você chamará de destino. Enquanto você acredita que tudo se resolve com frases bonitas, você está tentando negociar com a parte mais fraca da sua mente. Você repete ideias para o consciente, mas quem realmente puxa as cordas é o inconsciente. Essa região profunda onde ficaram guardadas suas memórias, traumas, crenças, medos e desejos proibidos. É como se a sua vida fosse um grande navio. Na superfície, você está no convés, com as mãos no leme, dizendo: agora vou em direção à abundância. Agora vou em direção a um relacionamento saudável. Agora vou em direção à minha verdadeira vocação. Mas lá embaixo, numa sala de máquinas escondida, existe um operador silencioso, programado há muitos anos. É ele que decide de fato para onde o navio vai, mesmo quando você jura que está mudando de rota. E é sobre esse operador invisível, o inconsciente, que nós vamos falar hoje. Você vai entender por que tantas tentativas de mudança fracassam e, principalmente, como convencer essa parte profunda de você a trabalhar a seu favor. Aliás, se esse tipo de reflexão faz sentido para você, se você sente que esse nível de profundidade te toca, considere se inscrever no canal e deixar o seu like. Assim, essa mensagem chega a mais pessoas que, como você, estão cansadas de explicações superficiais. Porque a verdadeira transformação não começa no espelho. Ela começa nas profundezas da mente, onde você quase nunca olha. Vamos voltar no tempo. Antes de você aprender a visualizar a casa dos sonhos, antes de qualquer técnica, houve uma outra fase da sua vida em que a programação principal foi escrita. Uma época em que você não criticava, não avaliava, não filtrava, apenas absorvia. Na infância, você não tinha como entender o mundo de forma complexa. Você não sabia de economia, psicologia ou espiritualidade. Mas sabia, com uma clareza quase brutal, o que doía e o que parecia ameaçador. Talvez, ainda criança, você tenha ouvido vozes tensas na cozinha, tarde da noite. Discussões sobre contas atrasadas, dívidas, medo do futuro. Seu corpo pequeno registrou não em palavras, mas em sensação. Dinheiro é perigoso, dinheiro traz briga,
Dinheiro afasta as pessoas. Ou talvez você tenha sido ridicularizado por sonhar alto. Quando dizia o que queria ser, alguém ria e respondia: seja realista. Lá embaixo, naquele operador silencioso, surgia uma anotação: sonhar expõe ao ridículo. Melhor não desejar demais. Pode ser que você tenha visto durante anos o mesmo roteiro. Gente boa, honesta, trabalhadora, sempre cansada, sempre apertada, sempre dizendo: é assim mesmo, a vida é dura. O inconsciente leal concluiu: esforço não leva à abundância. Pessoas como nós não prosperam. Essas conclusões não foram tomadas com maldade. Elas foram criadas como defesas. O sistema psíquico fez o que pôde para proteger você da dor, do medo, da rejeição. Jung observou algo essencial. O inconsciente não é um vilão interno. Ele é, antes de tudo, conservador. Ele tenta preservar aquilo que já é conhecido, mesmo que o conhecido seja sofrido. Por isso, quando você tenta mudar de vida, muitas vezes sente uma força contrária. Quando uma oportunidade aparece, você se sabota. Quando um relacionamento saudável surge, você estranha, desconfia, afasta. Quando o dinheiro começa a fluir, alguma coisa acontece e tudo volta ao ponto de partida. É como se houvesse um código invisível dizendo: não se afaste daquilo que é familiar. O conhecido é seguro, o novo é perigoso. O que Jung trouxe de revolucionário foi mostrar que isso não é azar, nem maldição espiritual. É programação psíquica. É o inconsciente cumprindo, com uma fidelidade quase comovente, o que ele aprendeu sobre o que é seguro e o que é ameaçador. A boa notícia é: se foi aprendido, pode ser revisto. Mas não com o mesmo tipo de linguagem que você usa para fazer uma lista de supermercado. O inconsciente não entende bullet points. Ele entende imagens, emoções, símbolos, histórias. E é aí que a maior parte das técnicas populares falham. Falam com o inconsciente na língua errada. Pense assim: a mente consciente é como a tela de um celular. É o que você vê, toca, usa para digitar mensagens, assistir vídeos, mexer em aplicativos. Mas de nada adianta trocar o papel de parede se o sistema operacional lá embaixo estiver corrompido. A maioria das pessoas tenta mudar a própria vida trocando papel de parede. Novas frases, novas metas, novos planners, novos áudios de motivação. Mas o sistema interno continua o mesmo. Do ponto de vista psicológico, o inconsciente tem um poder que parece desproporcional. Enquanto o consciente é frágil, recente, ligado à lógica, o inconsciente é antigo, massivo, emocional. Ele reage a símbolos, não a argumentos. Você pode passar horas dizendo: eu mereço prosperar. Mas se nas camadas profundas prosperidade estiver associada à culpa, solidão ou conflito, o inconsciente vai proteger você daquilo que você diz que quer. Não porque ele seja mau, mas porque a função dele é preservar o que ele acredita que mantém você a salvo. Jung percebeu que os sonhos, as fantasias, os devaneios, os mitos não são bobagens da mente. Eles são a forma como essa parte profunda tenta se comunicar. São como cartas que o inconsciente envia para a consciência usando imagens em vez de frases. Por isso ele falava em arquétipos, padrões universais de imagem e energia. O herói, a mãe, o velho sábio, a sombra, que aparecem em mitos, histórias, religiões e também nos seus sonhos pessoais. É através desses símbolos que o inconsciente mostra como está programado. Se você não presta atenção a esses movimentos internos, vive como alguém guiado por fios invisíveis e chamando tudo isso de destino. Mas quando você começa a aprender a língua do inconsciente, algo muda. Você para de gritar com ele e começa a dialogar. E este é o ponto central da nossa conversa. A lei da atração só se torna real quando deixa de ser uma técnica mental e passa a ser um relacionamento com o seu inconsciente.
Não é convencer o universo lá fora. É convencer a parte mais profunda de você aqui dentro. Aliás, deixa eu te fazer um convite. Se, enquanto ouve isso, você consegue reconhecer padrões que se repetem na sua vida, situações que parecem diferentes, mas têm a mesma raiz, escreve aqui nos comentários. Eu já identifiquei um padrão que se repete. Se quiser, compartilhe brevemente qual é. Essa simples honestidade consigo mesmo já é uma forma de trazer o inconsciente para a luz. Porque o primeiro passo para reprogramar é ver. E ver, no sentido junguiano, já é transformar. Agora vamos descer um pouco mais fundo. Se o inconsciente fala em imagens e emoções, a pergunta é: quando ele está mais aberto para receber novas imagens e novas emoções? Jung observou, e a neurociência moderna confirmou, que existem momentos do dia em que a fronteira entre o consciente e o inconsciente fica mais fina. Um desses momentos é extremamente importante para tudo o que estamos falando. Os minutos antes de você adormecer. Pense no seu dia como uma grande onda. De manhã, você desperta, o mundo te chama, a atenção vai para fora. Ao longo do dia, você pensa, decide, reage, resolve, se defende. À noite, quando o cansaço chega, esse movimento começa a se inverter. A energia vai voltando para dentro, o pensamento lógico relaxa, imagens soltas começam a surgir. É ali, nessa transição, que o inconsciente fica mais receptivo. É como se os guardas do portão interno, exaustos, abrissem as portas por alguns minutos. O que entrar nesse momento atravessa mais fundo, e o que a maioria das pessoas faz com essa janela sagrada? Elas deitam na cama rolando o feed, alimentando-se de comparações, preocupações, notícias de medo, ou deitam revendo mentalmente tudo o que deu errado. Eu não fiz o suficiente. Isso vai dar problema. Eu nunca vou sair dessa situação. Na prática, isso significa: elas estão usando a hora mais poderosa de programação para reforçar exatamente a realidade que não querem. É como ter um solo fértil e todas as noites jogar sementes de escassez, rejeição, medo e fracasso. No dia seguinte, elas acordam dentro do mesmo campo emocional e o chamam de minha vida. Agora imagine inverter esse processo. Imagine usar esse momento de transição em que o inconsciente está com a guarda abaixada para entregar a ele imagens diferentes, carregadas de um sentimento radicalmente novo. Não se trata de fingir que está tudo bem, nem de negar a realidade atual. Trata-se de subir um nível, reconhecer o que é, e ainda assim escolher qual semente você quer plantar hoje. Jung chamou uma de suas práticas centrais de imaginação ativa: a capacidade de se relacionar conscientemente com imagens internas, permitindo que elas falem, se transformem, se revelem. Nós vamos adaptar essa lógica para a sua vida cotidiana de forma simples e profunda. Um ritual noturno, curto, mas extremamente poderoso, em que você fala com o inconsciente na linguagem que ele entende. Vamos à prática. Quando você se deitar, desligue as telas alguns minutos antes. Deixe o quarto levemente escuro, silencioso ou com um som suave que não te distraia. Deite-se numa posição confortável e faça algumas respirações mais lentas, como se estivesse dizendo ao seu corpo: agora é seguro relaxar. O primeiro passo não é imaginar riqueza, amor ou sucesso. O primeiro passo é lembrar-se de algo real, pequeno, pelo qual você genuinamente sente gratidão hoje. Pode ser algo simples: o fato de ter um lugar para dormir, alguém que se importa com você, um momento de paz, um aprendizado, até mesmo a força de estar aqui, buscando compreender a si mesmo. Permaneça alguns instantes sentindo essa gratidão não como uma ideia, mas como uma sensação no corpo, um leve calor no peito, um relaxamento nos ombros, uma suavização do rosto. Esse é o tom emocional que você quer levar para a visualização. Agora sim, comece a construir uma imagem.
Não uma imagem vaga como eu rico ou eu feliz. Crie uma cena específica, como se fosse um pequeno trecho de filme. Você acordando pela manhã, sem o peso da preocupação financeira constante, sentindo um fundo de segurança interior. Você abrindo uma janela para um lugar que simboliza para você abundância e paz. Você realizando um trabalho que faz sentido, recebendo em troca não só dinheiro, mas reconhecimento e respeito. Você usando parte da sua prosperidade para ajudar alguém, apoiar uma causa, aliviar o peso na vida de outra pessoa. Perceba que, nessa imagem, a abundância não é só coisa para você. Ela transborda, ela melhora o ambiente à sua volta. Isso é fundamental para o inconsciente. Ele precisa compreender que a nova realidade não ameaça os valores que ele aprendeu a proteger. Enquanto visualiza, não se preocupe em ver tudo perfeito. O mais importante é o sentimento. Como seria viver assim? Como seria caminhar sem o fantasma constante da falta? Como seria tomar decisões a partir de um lugar de segurança e não de medo? Permaneça alguns minutos dentro dessa cena, como se já fosse verdade. Não como alguém que deseja chegar lá, mas como alguém que reconhece. É assim que a minha vida está se tornando. Eu já estou nesse caminho. É aqui que entra a gratidão em seu nível mais profundo. Não como uma técnica para atrair coisas, mas como um reconhecimento de realidade interna. Você agradece não porque tudo já aconteceu no plano material, mas porque você sabe que plantou uma semente real no solo do seu inconsciente. E sementes reais, quando repetidas noite após noite, começam a alterar a paisagem. Com o tempo, algo curioso começa a acontecer. Você percebe que não está apenas mandando imagens para o inconsciente. Ele começa a responder. Sonhos se tornam mais vívidos. Intuições discretas surgem durante o dia. Certas ideias voltam com insistência, como se alguém lá de dentro estivesse dizendo: olhe para isso, não ignore. É aqui que entramos em outro ponto central do pensamento junguiano, a sombra. Quando você se abre para uma comunicação mais direta com o inconsciente, não emergem apenas potenciais lindos e promessas de abundância. Também sobem medos antigos, culpas, raivas, partes de você que foram negadas por muito tempo. Em vez de ver isso como um problema, Jung via como um sinal de progresso. A sombra é tudo aquilo que você precisou esconder para ser aceito, amado, funcional. Só que aquilo que é reprimido não desaparece. Ele age por trás das cortinas. Se você quer manifestar uma nova realidade sem se auto-sabotar, vai precisar em algum momento olhar para essa sombra com coragem e respeito. Você pode incluir isso na sua prática noturna de forma simples. Depois da visualização, ainda em estado relaxado, faça perguntas silenciosas ao seu inconsciente como: o que em mim ainda tem medo dessa nova vida? Que crença antiga ainda segura meu navio no mesmo porto? Que parte de mim se sente indigna de receber mais? Você não precisa forçar respostas. Apenas abra o espaço. Nos dias seguintes, elas podem aparecer em memórias, em frases que te tocam, em reações exageradas a situações aparentemente pequenas. Quando notar algo assim, em vez de se culpar, assuma a postura que Jung recomendava: atenção amorosa. É como sentar-se diante de uma criança assustada e dizer: eu quero te ouvir, eu não vou te expulsar de novo. Aliás, aproveita esse ponto do vídeo para fazer um exercício de honestidade consigo mesmo. Escreve nos comentários: se sentir abertura, eu reconheço que tenho sombras relacionadas a... e complete com aquilo que vier: dinheiro, amor, poder, merecimento, vulnerabilidade. Você não precisa entrar em detalhes íntimos, mas nomear já é um primeiro gesto de coragem. Porque manifestar uma realidade maior sem integrar a sombra é como construir um prédio alto sobre um alicerce rachado. Mais cedo ou mais tarde, algo cobra o preço.
À medida que esse diálogo com o inconsciente vai se aprofundando, outra função começa a despertar. A intuição real, não como palpite impulsivo, mas como uma espécie de saber silencioso que se mostra verdadeiro com o tempo. Jung chamava isso de função transcendente. Um movimento interno, em que opostos vão se encontrando, razão e sentimento, desejo e medo, luz e sombra. E desse encontro nasce um terceiro elemento, mais sábio, mais amplo, que ajuda você a decidir. Na prática, isso significa que você passa a perceber mais claramente quando uma oportunidade tem a ver com você, mesmo que pareça improvável. Sentir um incômodo estranho quando algo é sedutor, mas não está alinhado com o que você é. Notar sincronicidades, encontros, frases, acontecimentos que parecem organizar o caminho de forma significativa. Não é que a vida fique fácil ou que todos os problemas desapareçam, mas você deixa de andar às cegas. Você continua usando o pensamento lógico, fazer contas, analisar propostas, planejar. Mas adiciona a isso uma escuta interior que diz: isso ressoa, isso não ressoa. Esse risco, embora assustador, parece verdadeiro para mim. Esse tipo de inteligência só se torna confiável quando você aceita uma coisa. Nem todo impulso interno é sabedoria. Alguns são apenas medo, hábito, carência antiga. Por isso, Jung insistia em algo que poucos gostam de ouvir. É preciso observar resultados, aprender com os próprios erros, cultivar paciência. Manifestar no sentido junguiano não é apertar um botão e ver a realidade se dobrar. É entrar num fluxo de diálogo com algo maior dentro de você, aceitar períodos de silêncio, atravessar fases em que nada parece mudar externamente, mas dentro de você, estruturas inteiras estão se reorganizando. Esses períodos são como o inverno da alma. À primeira vista, parece que tudo está parado, mas, sob a terra, raízes estão se aprofundando. Se você abandona a prática nesses momentos, volta ao ponto de partida. Se permanece, aceita não saber quando e como, mas mantém a direção, algo se consolida. Uma confiança que não depende de circunstâncias. Chegando aqui, talvez você perceba que estamos falando de algo maior do que atrair coisas. Claro, você pode e deve usar esse conhecimento para transformar áreas concretas da sua vida. Trabalho, finanças, relacionamentos, saúde. Mas do ponto de vista de Jung, a questão central é outra. Que tipo de pessoa você está se tornando enquanto manifesta? Quando o inconsciente começa a trabalhar com você, em vez de contra você, quando a sombra deixa de ser inimiga e passa a ser integrada, quando seus desejos deixam de ser apenas fuga da dor e se tornam expressão de quem você realmente é, a manifestação muda de qualidade. Você não busca a abundância apenas para escapar da falta. Você busca porque reconhece que com mais recursos pode expressar melhor aquilo que é e contribuir mais. Você não busca um relacionamento apenas para preencher um vazio. Você busca porque sabe que ao compartilhar a vida com alguém, pode crescer e amar de forma mais madura. Você não busca sucesso apenas para provar algo. Você se move em direção a um trabalho alinhado porque entende que aquilo que você traz ao mundo importa. Esse é o ponto em que a lei da atração deixa de ser apenas uma técnica mental e se torna parte de um processo mais amplo que Jung chamou de individuação, o caminho de se tornar quem você nasceu para ser. Tudo o que conversamos aqui, o uso consciente do estado pré-sono, a visualização carregada de gratidão, o diálogo com a sombra, a escuta das sincronicidades, a coragem de sustentar a direção mesmo na incerteza, não é magia barata. É psicologia profunda, aplicada ao cotidiano. No fim, convencer o seu inconsciente não é hipnotizá-lo com promessas vazias. É mostrar, noite após noite, com imagens e emoções, que a vida que você deseja não é uma ameaça, mas um desdobramento natural do que você é.
e que essa vida não serve só a você, mas também ao mundo à sua volta. Quando essa mensagem finalmente é aceita lá embaixo, na sala de máquinas, o navio começa, pouco a pouco, a ajustar a rota. Às vezes de forma discreta, quase imperceptível. Às vezes com mudanças tão profundas que você olha para trás e mal reconhece quem era. E é aí que você entende, por experiência própria, o que Jung queria dizer. Quando o inconsciente se torna consciente, você deixa de chamar de destino aquilo que, na verdade, era escolha não vista. Se esse vídeo tocou algo em você, se despertou perguntas, esperanças ou até inquietações, eu te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com alguém que você sabe que está travado na vida, tentando mudar só na superfície. Aqui, no Segredo Jungiano, nós vamos continuar desvendando juntos essa arte, a arte de fazer do inconsciente o seu maior aliado e transformar de dentro para fora a realidade em que você vive.